João, evangelista, capítulo de número 10, está no Novo Testamento, é o quarto evangelho entre os 4 evangelhos chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João. João é aquele que escreveu o evangelho mais maduro que os demais, escreveu no auge da sua sabedoria, 20 anos depois dos demais escritores, Mateus, Marcos, Lucas e João, e ele escreve aos gregos, e ele escreve aos judeus dos seus dias, e é muito atual para os nossos dias também. João 10, versículo de número 1, diz assim: em verdade lhes digo, palavras de Jesus, quem não entra no curral ou no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por um outro lugar, esse Jesus diz que é um ladrão, um salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Verso 4, depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas, de modo nenhum seguirão estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhece a voz de estranhos. Verso 7. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas, graças a Deus, não lhes deram ouvidos. E ele faz uma afirmação poderosa dizendo: eu sou a porta. O que Jesus é? Também é a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. E o cerne do que vou ministrar hoje à noite está no verso 10. Dentro desse contexto, mais amplo, porque vai continuar na sequência, embora não leiamos, mas o verso 10 ele faz 2 afirmativas, tão conhecida de tantos nós, quando ele diz: o ladrão vem somente senão para roubar, matar e o que mais? Destruir. Mas ele faz uma segunda e mais poderosa afirmação dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que o Senhor nos abençoe na reflexão dessa mensagem. Que o Espírito Santo nos conduza a tomadas de decisões a partir da compreensão espiritual que Ele vai dar a nós por meio da Sua palavra. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque o Espírito sempre fala com a igreja de Jesus. A série, e reforço aqui, que estamos trabalhando, e que enseja aqui a ministração particular dessa noite, ela fala de viver. Viver. Viver é uma das coisas mais extraordinárias da vida. E o verbo viver, lá no dicionário Oxford, na linguagem virtual, diz que viver é ter vida, é estar com vida. É um verbo intransitivo, mas também ele é um transitivo direto, porque ele implica em aproveitar a vida e tudo que ela tem de melhor. Se tem uma coisa que a gente gosta de fazer na vida é viver. Talvez depois o próximo verbo mais gostoso e que a gente também desfrute tão bem dele é comer. Viver, comer, beber, passear, descansar, se alegrar, esses verbos todos, mas eles transcendem ou nascem do verbo viver. E viver é uma coisa extraordinária. E essa série Viver, uma vida cristã vibrante, ela é cheia de propósito, cheia de significado. Ela é uma série de mensagens que promove alegria. E é uma série de mensagens também contagiante. Porque como é gostoso viver pertinho de uma pessoa que vive a vida de forma tão vibrante. É ou não é verdade? Você conhece alguém que dá prazer em estar com ela porque ela vive de forma tão vibrante, contagiante, que você se sente afetado por aquilo? Quantos tem gente assim? Melhor do que conviver com uma pessoa assim, sabe o que é? É ser uma pessoa que vive uma vida cristã vibrante, alegre, contagiante. Sabe que todos nós podemos viver assim. Todos nós podemos viver nessa perspectiva de uma vida cristã extraordinariamente vibrante. Então é isso. Viver é um verbo extraordinário, porque fala do presente, o dom, a dádiva da vida.
Tem gente que está amargurado na vida, mas pode perceber, não quer morrer. Quer ver? Vou fazer aqui uma pesquisa bem básica para a gente situalizar aqui onde a gente está. Quantos aqui não querem mais viver a partir de agora? Pastor, meu desejo é parar de viver. Né? É irracional, tanto quando você lida com alguém que tem ideações suicidas, não faz muito sentido, porque a vida é uma coisa extraordinária. E acima de tudo, a vida é um dom de Deus, é um presente de Deus. E nós não podemos perder de vista, amigos, isso é importante aqui, já na abertura dessa mensagem, 40% que vou ministrar está aqui, exatamente aqui no que vou falar. Nós vamos considerar que Deus, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, Ele é também o idealizador da vida. Foi Deus quem criou a vida. É Deus quem mantém a vida, é o mantenedor da vida, é o que provê a vida. E é o Deus que é o dono da vida, porque um dia a vida que Ele nos deu vai retornar para Ele. Ele é o Criador, o mantenedor, e Ele é o dono da vida. E sabe, o pior que pode nos acontecer, diante dessas verdades todas, o pior que pode nos acontecer é viver uma vida à margem do que deveria ser. Tem muita gente, conhecedor das questões sobre a vida, e da vida que a Bíblia mostra para nós como sendo vida, e está vivendo à margem da vida. Isto é horrível na vida. É viver à margem do que deveria ser. Mas tem uma coisa que é horrível também enquanto vivemos. É viver aquém. Se a primeira expressão fala de viver à margem, há muita gente vivendo aquém do que pode viver. Conhece gente assim? Vivendo com o mínimo. E vou dizer para vocês que eu já tive uma compreensão, num tempo passado, de que miserável é aquele que não tem. Sempre achei que miserável é aquele que vive numa condição onde ele não tem coisas para usufruir. E eu descobri que esse cara não é um miserável, essa mulher não é uma miserável. Ela é desafortunada. Ela é sem opção. Ela é sem oportunidade. Porque as pessoas mais miseráveis que tenho visto na vida, guarde isso sem nenhum tipo de demérito a ninguém, miserável é aquele que tem e não desfruta do que tem. Miserável é aquele que tem condições de desfrutar melhor do que tem e não desfruta daquilo que tem e possibilidade de ter. Falava esses dias com alguém que dizia que foi visitar um médico muito bem conceituado, morador aqui na Zona Leste, num bairro muito abastado, abençoado, dizendo que ele estava vivendo os últimos dias da vida debaixo de uma tristeza profunda. Ele pôde fazer uma reflexão de que ele construiu a vida toda um patrimônio extraordinário e termina os seus dias numa casa muito grande, sozinho, mesmo tendo tido ele 3 esposas e 8 filhos. Dizendo, alguém pode vir orar por mim porque a vida perdeu sentido. Aliás, ela não perdeu sentido agora, perdeu sentido lá atrás, quando eu decidi acumular demais riqueza, trabalhar demais, não estar em casa e não dar para os meus filhos a mim mesmo e o que poderia ter dado de melhor. Está dizendo, eu sou um homem miserável, que não desfrutou do que tinha disponível para desfrutar. Essa é uma pessoa que está vivendo uma condição de miséria. Tem e não desfruta. É acessível, mas não toma para si. E saibam, irmãos, que nós podemos ser assim também na nossa vida espiritual, vivendo aquém do que poderia viver da vida que Jesus prometeu. Mas tem uma outra coisa que, além de viver à margem ou viver aquém, é viver uma vida medíocre. O que é uma vida medíocre? Menos do que pode ser. Gente está sempre fazendo o mínimo. Quanto é que eu tenho que tirar de nota para passar de ano? 7. Quanto ele está estudando para tirar? 7. Quando o máximo que ele poderia tirar era 10. E quando tira o 7, acho que fez uma coisa heróica na vida. Vem com o boletim, olha aqui, ó, passei na média, passei raspando, passei como medíocre, como mediano. Poderia ter saído de lá com louvor. Tudo 10 de nota, mas está vivendo menos do que poderia. Uma vida medíocre. Agora, como podemos ver uma vida assim? Atolados no pecado. Uma vida comprometida com maus hábitos e vícios que nos afasta do Deus Criador, o dono da vida, o doador da vida. Podemos viver assim. Podemos viver como infantis, sempre necessitando do que o apóstolo Paulo disse de leitinho espiritual. Nunca sai do jardim da infância da vida cristã. Está sempre precisando ouvir rudimentos da fé. Está sempre buscando
pode e não pode, o limite de onde eu posso ir até aonde dá para ir, para ficar no limite da vida. Gente assim, infantil. Tem toda hora que ser chamado a atenção de coisas elementares. Isso é uma vida medíocre. Uma vida espiritual cuja proposta de vida não cresce, não se desenvolve, e gente que nunca amadurece na vida cristã. Gente assim está vivendo aquém, à margem, na mediocridade do que poderia estar vivendo, porque Jesus reservou para mim e para você e nos oferece uma vida abundante, uma vida cristã vibrante, empolgante, desafiante, contagiante, abençoada e abençoadora. Ele nos ofereceu, mas alguns de nós insistem em ficar no primeiro estágio. Mas o Espírito Santo nos ajuda, nos convence, nos mostra em que momento estamos e como estamos desfrutando da vida que já recebemos de Jesus, como um presente. Mas vamos avançar um pouquinho? Eu estava olhando aqui para o texto, e me saltou aos olhos, disse isso na quarta-feira passada, no final do culto, que essa expressão, eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante, tem saltado aos meus olhos, tem provocado abalos sísmicos no meu coração, tem revolucionado o meu imaginário, e tem me levado a reflexões pessoais, íntimas, eu com Deus, eu com o Senhor, eu com as Escrituras, e eu tenho avaliado que, embora saiba sobre isso, embora pregue como isso, como estou pregando nessa noite, eu talvez não, certamente, estou desfrutando muito pouco do que Deus tem me dado, dessas verdades, tenho me apoderado muito pouco, tenho desfrutado muito pouco. Eu não sei que sensação você tem quando você olha para esse texto pela centésima, milésima vez, ou a primeira vez, talvez você está ouvindo isso, que Jesus está dizendo, eu vim para que vocês tenham vida, e uma vida abundante, uma vida vibrante, uma vida poderosa, uma vida abençoada. Quando você olha para essas verdades, e olha para a forma como você está desenvolvendo a tua vida, se você consegue perceber na sua história de vida, e no seu desenvolvimento de vida, se você já recebeu na plenitude esta vida abundante. Eu cheguei à conclusão pessoal, que não, que eu não estou desfrutando como eu poderia, que eu não estou desenvolvendo na profundidade que eu poderia, que eu não estou realizando tudo isso na minha vida pessoal, interpessoal, na minha família, nessa comunidade, na sociedade, eu ainda não estou desfrutando do que Jesus disse ter vindo para me dar. E olha, não tem uma coisa talvez pior do que rejeitar o melhor que as pessoas podem nos oferecer. Eu não sei se você alguma vez passou por rejeição, e não rejeição de você ou de alguma atitude, rejeição de você oferecer alguma coisa para alguém, e a pessoa ou receber de forma tão horrível, estou buscando termos aqui na cabeça para não ofender, e às vezes eu não quero de forma nenhuma dizer alguma expressão aqui que cause um espanto em você, mas receber de forma tão relapsa, tão sem interesse, tão desprezadora, que você diz assim, acho que dei algo ruim para essa pessoa. Acho que não ofereci a essa pessoa o que de fato ela precisa ou ela quer. E é horrível sentir assim. Eu fico pensando, não é assim que eu e você, você e eu, podemos lidar quando Jesus está nos oferecendo o que Ele disse que ofereceu? Uma vida abundante. E nem cabe no nosso imaginário aqui definirmos o que é de fato uma vida abundante. Cada um de nós pode ter uma ideia muito boa sobre isso, mas nem a soma de todas as nossas ideias, imaginário aqui, pode chegar a uma fração do que é uma vida abundante. Mas Jesus prometeu nos dar uma vida abundante. Ele disse isso ou não? É afirmação pessoal ou ele mesmo disse, está registrado aqui? Ele registrou. Agora, o que é isso? Como se dá isso na prática? O que é isso? O que é isso? E aí eu preciso só contextualizar um pouquinho com essa pergunta, que vida é essa? Contextualizar que Jesus está falando desse assunto
num contexto um pouco mais amplo. Eu não posso retirar aqui do texto essa expressão e criar uma série de ideias fantasiosas para animar você artificialmente a entender que vida abundante é alguma coisa que eu possa definir. Embora a gente tenha alguns vislumbres nas Escrituras do que é essa vida abundante, mas está num contexto maior. Vai continuar aqui, você pode ver em casa, que Jesus está falando sobre 4 personagens. Jesus está falando de um pastor, que ele autodenomina sendo ele mesmo, e adjetivando como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, e ele na prática o fez na cruz do Calvário. Ele ofereceu tudo o que tinha em favor das pequenas ovelhas, eu e você. Então tem um pastor mencionado aqui. Tem uma segunda figura, ovelha. Está falando de mim e de você. Numa relação com Jesus, ele é o pastor, nós somos as ovelhas. E ovelha é um bichinho débil, míope, fraco, incapaz, impotente. Uma ovelha, se cair num buraco, por mais raso que seja, ela não sai de lá, sem a ajuda do pastor. Ela pode ver capim, está morrendo de fome, ela não come se o pastor não indicar com o cajado. Ela não pode se defender. Ela é frágil demais. Então a relação aqui ela é boa. E é gostoso a gente pensar que Jesus é o nosso pastor. O que diz o Salmo 23:1? O Senhor é o meu pastor. E nada... Uau, maravilhoso! Mas essa relação não para ele ser pastor. Ela se define pelo fato de nós sermos ovelhas dele. O Senhor é o meu pastor. E eu sou sua ovelha. Eu sou a ovelha do pastor. Por isso nada me faltará. Porque a relação precisa ser recíproca. Para ele ser pastor, pode parecer muito básico. Mas não é. Tem muita gente chamando Jesus de pastor, mas ele não é pastor dela, porque ele não é ovelha dele. Não depende dele. Não anda com ele. Não ouve a sua voz. Não segue. Não é ovelha. Então Jesus está aqui trazendo essa verdade, nesse contexto, de um pastor interessadíssimo em suas ovelhas, ovelhas interessadíssimas no seu pastor, mas ele fala de outras 2 figuras aqui. O ladrão, que no capítulo 10, verso 10, Jesus começa afirmando que o ladrão, ele tem uma característica tríplice. Ele vem com um objetivo. Ele vem só para matar, roubar e destruir. E no contexto histórico, Jesus não está dizendo do diabo, embora as intenções do diabo também sejam nessa direção. Matar, roubar e destruir. Mas ele não está falando do diabo aqui. Ele está falando de outros que vieram antes dele, se autodenominando pastores, pregando coisas parecidas com o que ele está pregando, mas pastores não eram ladrões, porque não entravam pela porta, as ovelhas não conheciam a sua voz, eles não tinham intenção de dar às ovelhas nada, mas tirar das ovelhas o que elas têm. Não é muito diferente dos nossos dias. Ele está dizendo, olha, os que vieram antes de mim, eles não são pastores, são ladrões, salteadores, são violentos. Eles têm interesse em vocês, na lã de vocês, mas eu não. Eu vim para dar às minhas ovelhas receberão vida, e uma vida abundante, uma vida extraordinária, uma vida que tem sempre em sobra, e nós vamos definir isso um pouquinho melhor, mas esse é o contexto, 4 elementos, 4 figuras, pastor, ovelha, ladrão, e por fim ele fala de um 4º elemento também, que vai aparecer a partir do verso de número 11. Ele fala sobre o mercenário, o assalariado, que naqueles dias, ele figurava dentro do contexto da sociedade e do comércio envolvendo ovelhas. Ele era aquele cara que não era o dono da ovelha, não era o pastor da ovelha, mas ele cumpria uma função de receber um salário para cuidar da ovelha. Alguém ficava muito rico, aumentava o seu aprisco de ovelhas e precisava contratar gente para prestar um serviço de cuidar das ovelhas. Mas ele não era pastor das ovelhas. Jesus vai afirmar que esse é o assalariado, que quando vindo um perigo, vindo um predador, ele deixa a ovelha lá onde ela está para ser devorada pelo devorador e foge, porque ele não tem relacionamento, paixão e empatia pelas ovelhas. Jesus disse, eu não sou esse. Eu não sou o ladrão que veio arrancar de vocês nada, e eu não sou um assalariado, um mercenário que vim trabalhar em função de vocês para um salário. Eu vim para dar para vocês vida e vida abundante. Ou seja, o contexto da expressão que vou explorar um pouquinho mais daqui por diante, e já preguei 70% da mensagem, é um contexto de relacionamento profundo.
de um Jesus que se apresenta como um pastor, de um Jesus que se apresenta como a porta das ovelhas, de um Jesus que promove cuidado, que promove relacionamento, que promove consolo, promove paz, segurança, mas acima de tudo que está disposto, como já fez, a dar a sua vida por aqueles que se tornaram suas ovelhas. Deixa eu te fazer uma pergunta para provocar e mexer com você. Quantas ovelhas de sexo masculino e feminino de Jesus temos aqui nesse auditório? Percebe em casa também? Então 70% da mensagem eu já preguei. Está bem dito aqui. 60% está dito. Jesus se apresenta como bom pastor, nos trata como ovelhas e nos alerta sobre o perigo daqueles que não são pastores, os ladrões e os mercenários. É um texto que aponta para uma íntima, profunda relação de pastoreio e cuidado. Ele cuida de nós, nós nos permitimos ser cuidados e o amamos porque Ele nos cuida. Temos segurança e conforto nele. Jesus afirma então, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, uma vida extraordinária, muito superior àquela que vocês têm desenvolvido ou que vocês têm imaginado. Que vida é essa? É a pergunta. E aí, como o texto é escrito no grego, para compreender melhor a profundidade que está sendo dito, nós vamos entender no grego que algumas palavras estão empregadas ali para compreender exatamente o que Jesus estava dizendo. E a palavra vida no grego que Jesus está usando aqui para ensinar aquelas pessoas e a nós também corrigir percepções lá, tal qual está corrigindo aqui, é a palavra zoe ou zoe. Eu vim para que vocês tenham zoe, e zoe em abundância, e no grego zoe significa a vida de Deus. O que é o tema dessa noite? A vida de Deus. Então Jesus está dizendo em outras palavras, eu vim para que vocês tenham a vida de Deus, e uma vida de Deus tão abundante, extraordinária, que seja uma vida cristã vibrante e poderosa. Eu vim dar a vocês a vida de Deus. Mas percebam que Jesus está falando com gente viva. A palavra que Jesus está utilizando aqui, zoe, é vida de Deus. Ele não está tratando da vida biológica que a gente recebe quando um óvulo fecunda lá com o elemento do sexo masculino. Essa vida biológica não era disso. Ele estava falando com gente viva, como eu e você estamos vivos aqui, vivendo uma vida biológica, social, natural. Ele está dizendo, ótimo que vocês estão desenvolvendo essa vida biológica. Deus a deu a vocês. Ele criou cada um de vocês biologicamente. E vocês estão desenvolvendo uma vida sociológica. Mas não é disso que Jesus está dizendo. Nem vida biológica, nem vida na sociedade sociológica. Mas uma vida abundante. Uma vida extravagante, se assim posso dizer. A vida de Deus na nossa vida. É disso que Jesus está dizendo, da vida de Deus. Eu vim para dar a vocês a vida de Deus. E volta lá para o Gênesis, o início de tudo, o livro de Gênesis, capítulo 1, Deus cria todas as coisas em 6 dias, no 7º dia Ele descansa com uma disciplina espiritual para nós. Mas no capítulo de número 2, quando ele introduz o homem na história, versículo de número 7, percebam comigo que a Bíblia diz que o homem foi formado do pó da terra. Imagina Deus juntando aquele pó, um Deus criador, poderoso, maravilhoso, criativo, extraordinário em tudo que faz. Ele pega o pó da terra e começa a formar um boneco, talvez de 1,85 m, 90 quilos, faz um boneco. A Bíblia descreve, Gênesis 2,7, dá uma olhadinha, isso que eu estou falando é fantasia ou é Bíblia. Ele cria um boneco extraordinário, mas aquele boneco ainda não tem vida. Aquele boneco extraordinário feito pelas mãos de Deus só recebe vida quando o próprio Deus, diz as Escrituras, sopra nas narinas daquele boneco, Adão, o que é chamado de fôlego de vida. Quando Deus sopra nas narinas daquele boneco ainda inanimado, a vida de Deus entra naquele corpo físico, naquele boneco, e agora ele diz o texto que ele se torna uma alma vivente. Então Deus fez do pó da terra, mas só teve vida, e uma vida cheia de significado e propósito, quando Deus soprou o fôlego da vida, o zoe em Adão. Aí Deus imprimiu naquele boneco a sua imagem, a sua semelhança espiritual. E deu para aquele homem, junto com a sua esposa Eva, uma
perspectiva de vida abençoada, abençoadora na terra, deu a eles atividades, deu a eles trabalho. Muita gente acha que o trabalho veio depois da queda e não veio. O trabalho é antes da queda. O trabalho é uma forma de cooperarmos com Deus, com o seu propósito, com a vida de Deus em nós. Expressamos no trabalho aquilo que Deus é, como trabalhamos, porque trabalho é uma bênção. Trabalhar é uma tremenda bênção. Por isso essa ideia de juntar 1 milhão, e 1 milhão já não dá mais, é só uma simbologia. Mas já houve época na vida que as pessoas intencionavam guardar 1 milhão, Carla, para poder pôr 1 milhão no banco, ou num rendimento que seja de uma variável legal, para poder ficar em casa e o dinheiro trabalhar por mim, achando que o fim da vida é ter dinheiro trabalhando para eu poder gozar essa vida de descanso eterno. Não, nós fomos chamados por trabalho com 1 milhão, 100 milhão, com 100 milhões, o trabalho é uma bênção. E Deus soprou a vida dele nas narinas daquele homem, para aquele homem ser um grande trabalhador, um grande cooperador daquilo que Deus haveria de fazer em toda a terra. Mas nós conhecemos a história no capítulo 3 de Gênesis. O homem e a mulher decidem deliberadamente pecar contra Deus, pecar contra a soberana vontade e autoridade de Deus. Eles caíram da sua posição de glória. As escrituras dizem que eles morreram, porque havia predito isso, que se comesse da árvore do bem e do mal, eles morreriam. Mas eles não morreram fisicamente, eles morreram espiritualmente. Eles passaram a viver não mais pela influência bendita do Deus da vida. Eles viveram agora como seres, homem e mulher, fazendo aquilo que dá na cabeça. E geraram uma raça assim, chegou até a gente. Por isso que nenhum de nós nasce na condição de filhos de Deus. Por mais bonitinho que você nasceu lá na maternidade ou da parteira que você nasceu, a gente nasce criatura de Deus, só nos tornamos filhos de Deus quando mais tarde, conscientemente, a gente entende que os nossos pecados nos afastou do Senhor, que não temos vida longe dele, nos arrependemos do pecado, confessamos, abandonamos, buscamos a Deus de coração, nós recebemos o zoé de Deus. O sopro de Deus, o fôlego de Deus, a vida espiritual de Deus que estava em Cristo Jesus é dada a cada um de nós, e nós passamos agora a viver em novidade de vida, porque o que recebemos não é só vida biológica, é vida zoé, é vida de Deus, é uma vida abundante, uma vida abençoada. É disso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo de uma vida de conforto. Jesus não morreu naquela cruz do Calvário para a gente ter um bom casamento. Jesus não morreu na cruz do Calvário para a gente poder ter filhos. Jesus não morreu na cruz do Calvário para termos uma carreira profissional. Jesus não morreu na cruz do Calvário para a gente ser feliz a partir do ponto de vista humano e natural, da carne. Jesus não morreu para fazer da gente famosinho. Jesus não morreu por qualquer realização humana que podemos alcançar, por mais importante que ela seja. É ótimo você se casar. É uma bênção, é maravilhoso ter filhos, é maravilhoso desenvolver uma carreira profissional abençoada, uma carreira profissional cheia de significados, é bom ser uma influência na vida dos outros, é bom ser conhecido, tudo isso é muito bom, mas é secundário, porque a vida que Jesus vem nos dar é uma vida espiritual, vibrante, alegre, que não depende de realizações humanas, é a vida do próprio Deus. Olhe para Jesus. Ninguém viveu mais feliz que Jesus na terra. Ninguém viveu de forma mais extraordinária que Jesus na terra. Ninguém viveu de forma mais vibrante que Jesus quando ele viveu na terra. Ninguém viveu uma vida mais extraordinária que Jesus. E quanto Jesus juntou de dinheiro? Nada. Mas tinha tudo. Era o dono do dinheiro. Era o dono de todas as riquezas, mas não veio por elas. Mesmo tendo tudo, sendo dono de tudo, viveu sem nada, rico na condição de pobre. Mas era o dono. Perceba, por exemplo, quando entra uma crise violenta no ministério de Jesus, seus discípulos estão lá, Pedro está totalmente contrariado, como nós estamos contrariados todos os anos nessa época do ano com o imposto de renda, somente quem recebeu uma DARF para pagar, contribuiu o ano inteiro de 2023, o ano base calendário, e agora em 2024, ao invés de receber alguma coisinha ali, você recebe uma DARF. É uma delícia, não é? Não é não, porque eu recebi uma também, nos últimos 3 anos, e a DARF só cresce. E talvez o Pedro, óbvio que não tem essa linguagem, é um outro tempo, uma outra época, mas o Pedro estava embravecido
com o tacão romano daqueles dias, que oprimia o povo e que arrancava do povo tudo que tinha por meio de impostos. Ele chegou para Jesus e disse: Senhor, estou inquieto com esse assunto aqui. Agora que o Senhor está aqui, o Senhor é o Rei Supremo, é o Senhor de tudo, é o dono de tudo, comandante maior de todas as coisas. Eu tenho que pagar tributo ainda, sendo eu um discípulo teu? Aí Jesus, para contrariar, disse: você tem uma moeda? Tem uma moeda. E a moeda daquela época tinha uma esfinge, uma cara. E tinha a cara do César. Aí Jesus pergunta: o que você está vendo aí nessa moeda? César. Aí Jesus diz para ele o seguinte: escuta, vamos encerrar o assunto? Dai a César o que é de César. Mas ele termina dizendo: e dai a Deus o que é de Deus. E para chocar ainda mais o pescador, famoso, conhecido, hypado, como diz a molecada, hypado dos seus dias, ele diz o seguinte: olha, você vai até um certo lugar num tanque, com uma varinha de pescar, o cara que estava acostumado a fazer pesca de arrasto, um empresário, você vai passar por toda a cidade com a varinha, você vai pegar o primeiro peixe que você pegar, na boca do peixe, vai ter lá uma soma de dinheiro para pagar o meu e o seu tributo. Olha o dono de tudo, criando na boca do peixe, para ensinar um homem que submeter à autoridade de Jesus não significa não submeter às autoridades humanas, mas que a autoridade de Jesus está sobre tudo e todos. Ele diz o seguinte: na boca do peixe tinha o dinheiro lá. Quem botou no estômago do peixe aquelas moedas, irmãos? O dono de toda a riqueza, o Senhor da história. Então Jesus não foi à cruz do Calvário para a nossa realização plena do ponto de vista humano. Não vai para a gente casar. Não é para dar para a gente realização, ter filhos, de conquistar patrimônio, de crescer em tudo que pudermos crescer do ponto de vista intelectual, econômico e patrimonial. Embora não haja nenhum problema em nada disso. O problema é quando se torna a prioridade da nossa vida e nós vamos até Jesus, que ofereceu vida de Deus, e queremos de Jesus só alguns benefícios para a gente viver esse pouquinho de vida aqui. E olha que coisa extraordinária, o apóstolo Paulo falando sobre esse assunto, escrevendo a sua carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 19, faz uma afirmação que deixa a gente estarrecido quando ele disse: se a nossa esperança em Cristo, ela se resume a esse tempo e a esta vida, nós somos de todos os homens os mais miseráveis, dignos de piedade. Se a nossa busca por Jesus tem a ver só para resolver as nossas questões humanas, diz o apóstolo Paulo que nós somos miseráveis e dignos de piedade, porque Cristo tem sim para nós soluções nessa vida, Cristo tem sim para nós respostas para essa vida, mas Cristo tem sim para nós a vida de Deus que ecoa para a eternidade. Embora não tenha tudo que eu queira ter agora, eu tenho tudo que terei para a eternidade, eu tenho o meu lugar com Cristo Jesus. E amigos, quem vive nessa perspectiva de esperança, não faz das coisas sua prioridade, porque sabe que aquele que busca o reino de Deus, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus é buscar os seus interesses, o interesse do governador supremo do reino. Quem busca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, todas as demais coisas são acrescentadas. Disse aqui nos 2 cultos de domingo, participando com o pastor Ronaldo, que tem um tipo de gente vivendo na terra, vivendo de uma forma extraordinária e receber o zoe, a vida de Deus. São pessoas generosas. Qual é o adjetivo? Generosa. Você pode perceber, se você conhece alguém que você diga assim, olha, essa pessoa é generosa, pode ver que essa pessoa não vive ansiosa com nada. Você não consegue ver pessoas generosas vivendo debaixo de ansiedade. Foi assim a vida de Jesus o tempo todo. Sofreu pressões, sofreu tentações, ele sofreu afrontas direto do diabo, ele sofreu afrontas da religião da sua época, ele sofreu afronta dos líderes religiosos do seu tempo, ele sofreu a pressão do Império Romano, ele sofreu a pressão das pessoas, ele sofreu a pressão dos discípulos, mas Jesus sempre viveu tranquilo, sem ansiedade. Jesus nunca viveu a pressão das agendas. Ele tinha tempo para estar com o Pai,
Ele tinha tempo para estar com os discípulos, ele tinha tempo para estar com as multidões, ele tinha tempo para pegar no templo, ele tinha tempo para reforçar com as pessoas a verdade do reino, ele tinha tempo para falar com os religiosos dos seus erros e pecados, das suas tragédias, mazelas e incoerências. Jesus viveu numa agenda extraordinária, mesmo sendo pressionado. Olhe, por exemplo, que o ministério de Jesus foi dos 30 aos 33. Jesus teve 3 anos para chacoalhar a terra e separar o tempo entre antes e depois de Cristo. Com 3 anos ele fez algo extraordinário. Sabe por quê? Porque não houve ninguém na história que fosse tão generoso ou mais generoso do que o próprio Jesus. Em tudo, as crianças gostavam de estar com ele. As mulheres gostavam de estar com eles. Os homens tinham prazer em ouvi-lo. Jesus viveu o tempo todo tranquilo, porque Jesus viveu na perspectiva da vida de Deus generosa, oferecendo tudo o que tinha, sempre com abundância. Mesmo não tendo nada no bolso, tinha todas as coisas. É o mesmo Jesus que chega, por exemplo, diante daquela multidão, depois de um dia intenso de pregação do Evangelho, de ensino do Reino de Deus. Os discípulos estão exaustos, a multidão também. Não havia luminosidade pública naquela época, então estava chegando o período da tarde, perto das 6 horas, ia escurecer, e as pessoas estavam famintas. Os discípulos disseram para Jesus: Senhor, despede as multidões para que elas vão e elas consigam o pão para elas. Jesus, para chocar aqueles discípulos, disseram: escuta, deem vocês a ele de comer. Aí a resposta dos discípulos: Senhor, nas nossas economias não tem dinheiro suficiente para fazer frente a isso não. Dava-se por volta ali de 15 mil pessoas que passaram o dia inteiro ouvindo Jesus, sendo alimentadas no seu espírito. Mas Jesus estava preocupado com o estômago delas também. Jesus não tinha dinheiro suficiente para fazer frente àquilo. O que Jesus fez? Arranjaram um menino com 5 pães e 2 peixes, tomou nas mãos, olhou aos céus e disse: Pai, graças eu te dou, porque sempre me ouve. E amigos, nós temos na história a primeira multiplicação de pães e peixes. Ele é o dono de tudo, e a generosidade sempre multiplica até aquilo que aparentemente não temos. Lembrava-nos o Eliel semana passada, quando falava da experiência de Marta e Maria, vida em meio ao caos. Ele chega no 4º dia em que o Lázaro está morto, tem uma pedra na frente, o cheiro horroroso de uma carne putrefeita lá dentro, de algum em estágio avançado de decomposição. Naqueles dias, um milagre de ressurreição poderia até acontecer, mas na história sempre foi catalogado que até o 3º dia faria. No 4º dia já era. Jesus chega lá, naquele lugar, Marta diz assim: olha, tudo bem, está tudo certo, eu já estou até conformada que o Senhor vai ressuscitá-lo na ressuscitação do último dia. Jesus falou: não, Marta, eu disse para você, eu empenhei a minha palavra. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Tirem a pedra. E ele chama o Lázaro para fora. Mas antes de fazer isso, havia uma multidão grande, olhando e dizendo assim: quero ver o que ele vai fazer agora. Jesus estava apertado com a agenda humana. Aparentemente, como disse Marta, chegou atrasado. Por se eu tivesse chegado antes, o Senhor podia fazer alguma coisa. Mas como o Senhor chegou agora, não tem nada que o Senhor possa fazer. E Jesus quebra com todos os paradigmas humanos, litúrgicos, religiosos, e diz para aquele homem, antes de dizer aquele homem, na verdade, ele levanta os olhos ao céu e diz: Pai, eu te louvo, porque o Senhor sempre me ouve. E o texto sagrado diz que ele fez de forma audível para que as pessoas ouvissem, e pasmados todos viram o Lázaro ressuscitar depois do 4º dia. É a vida de Deus. É o Zoe operando na vida de Jesus. Mas até esse momento, era o Zoe na vida de Jesus. Era uma promessa que nós vemos aqui de João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas a vida extraordinária de Deus estava limitada a um corpo físico de um homem, porque Jesus habitou corporeamente. Toda a plenitude de Deus habitou em Jesus, mas ele habitou um corpo, 100% Deus, mas também 100% homem. Quando é que Jesus de fato repartiu comigo e com você esta vida abundante, este Zoe, esta vida de Deus? Quando ele vai à cruz do Calvário, entrega-se completamente, passa por aquela via dolorosa, quase que 12 horas de agonia, de choque, de tratamento pesado, de xingamentos, de violência. Quando estava na cruz do Calvário, diz Isaías, dizendo sobre Jesus, dizendo que ele estava na cruz do Calvário, lá no Isaías 53, que não havia nele beleza alguma para que desejássemos. Jesus foi desfigurado à cruz do Calvário.
Jesus foi quase que mutilado até a cruz do Calvário, vertendo cada gota de sangue, dizendo: está consumado. Quando ele sobe a cruz do Calvário, ele ainda é filho unigênito, ele é o único que tem a vida plena, completa de Deus. Mas quando ele morre na cruz do Calvário, e no terceiro dia ele ressuscita, morremos com ele na sexta, ressuscitamos com ele no domingo pela manhã, Jesus, ele se torna agora não mais o unigênito, ou seja, filho único, ele se torna agora o primeiro, o primogênito, o primeiro filho entre muitos irmãos. Porque na cruz do Calvário, ele cumpriu o que está prometendo agora: eu vim para que vocês tenham a mesma vida que eu tenho, uma vida abundante, uma vida longe de ansiedades, uma vida longe de uma agenda e uma pressão social que os arrasta para viver debaixo de medo, de pressões, de tensões, vivendo uma vida medíocre, aquém e à margem do que vocês podem. Mas Jesus disse: acabou essa vida, vocês agora podem viver a vida de Deus, uma vida acima da média, uma vida extraordinária, uma vida longe da força e do poder do pecado. Vocês podem romper com os grilhões daquilo tudo que estava sobre vocês em termos de condições humanas, de maldições, seja ela de qualquer natureza. Isso tudo foi rompido na cruz do Calvário, e Jesus deu a mim e a você agora vida de Deus, Zoe, vida abundante. Ele nos ofereceu. E que condição estamos nós? Na condição, irmãos e irmãs, amigos e amigas, de, embora não merecendo o que ele fez, podemos pela fé receber, nos apropriar da vida de Deus e desfrutá-la. Não estou falando de utopia não, irmãos. Estou falando de algo real. Jesus jamais nos prometeria algo que ele não estivesse intencionado dar e que não fosse possível recebermos. E como a gente recebe? Pela graça. Pela graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. É graça, é bondade. Jesus ofereceu para mim e para você, Zoe, a mesma vida que ele teve nos seus dias, ele deu a mim e a você. Que vida é essa? É uma vida que nos separa do pecado, que nos dá condições de romper com todos os vícios, maus hábitos, compromissos, que nos amarra numa vida longe de Jesus, que nos limita a uma vida biológica, tentando sobreviver da melhor forma possível numa sociedade competitiva, numa sociedade odiosa, numa sociedade indiferente, numa sociedade em que as pessoas nem perguntam mais às outras: está tudo bem com você? De modo que ela responder não e você se sentir culpado de não querer fazer. Uma vida em que a gente passa um perto dos outros e não se percebe. Está uma vida medíocre, uma vida pequena. Estava ali, queria contar para vocês o depoimento, e falei de forma muito superficial. A hora que o Anderson deu aqui um start profético, de orarmos uns pelos outros, eu fiquei dali observando, dizendo no meu coração: Senhor, por que a gente é tão tímido numa hora dessa? Porque a vida de Deus se manifesta num ambiente profético, onde cremos que o que Deus falou, nós podemos nos apoderar disso. Aquilo que Deus fala conosco, nós podemos repartir com o outro, nós podemos encorajar uns aos outros, nós podemos levantar uns aos outros, nós podemos socorrer uns aos outros, nós podemos ser um canal de vida na vida dos outros. E eu estava ali bem, tudo bem, tranquilo, feliz, abençoado, alegre de pregar uma mensagem como estou pregando aqui, indo para o final já. Estava ali feliz, e o Jorge me pegou ali e começou a profetizar um texto do Salmo sobre a minha vida, um texto que eu conheço, mas vindo da boca dele, da forma como estava falando, o Zoe de Deus fluindo na vida dele, aquele texto entrou pelos meus ouvidos, entrou no meu coração, e eu que estava bem, fiquei melhor ainda. Eu que estava encorajado a pregar, vim para cá com mais dedicação, porque sabe, irmãos, a vida de Deus é uma vida abundante, uma vida que extravasa, não é uma vida que fica contida só na nossa realidade, só na nossa personalidade, só na nossa zona de conforto. A vida de Deus extravasa para outras pessoas. A gente tem prazer em orar uns pelos outros, a gente tem prazer em repartir as escrituras uns com os outros, a gente tem prazer em repartir o que a gente tem de dinheiro um com o outro, o que tem de comer um com o outro, mas nós vivemos uma geração em que não tem vida de Deus. As pessoas passam umas pelas outras como se elas não estivessem lá no meio do caminho. E nessa época, nessa era tecnológica, o celular virou uma grande desculpa para nós. Estava vendo o celular. Estava não, a gente está evitando as pessoas.
Tava não, a gente está fazendo de tudo para evitar as pessoas. Tava não, a gente está sendo indiferente, indelicado uns com os outros. Tava não. Está faltando vida de Deus. Está faltando essa vida abundante de Deus, essa vida empolgante, contagiante, vibrante de Deus na nossa vida. Está faltando isso nas relações, em casa. Tem famílias indo para o buraco, literalmente, porque as pessoas já nem se olham mais em casa. Convivem como estranhos. Convivem numa vida biológica, só de uma sociedade conjugal para pagar conta, para criar filhos, se tem, que é uma geração que nem quer ter para não ter trabalho, para juntar bastante coisa e ficar bem livre e tranquilo, porque filho dá trabalho. Não, filho é uma bênção. Os filhos são uma bênção, a Bíblia diz que são. Se você percebe de uma outra forma, alinhe-se às Escrituras, porque a Bíblia diz que os filhos são uma herança bendita, é uma riqueza que Deus nos deu. Falava que semana passada e vi o texto do meu amigo Gustavo Ortiz, que está aqui generosamente filmando esse culto para que você possa ter acesso também. Estava aqui ele, o filho Davi, com 7 aninhos. Fiz menção, Davi está lá de novo, trabalhando, 7 anos trabalhando, irmãos. Se não é vida, se não é zoe de Deus um negócio desse. E hoje eu tenho o privilégio, estou vendo ali a Tabata, não vi a Maia, mas fazia algum tempo que não vi, a Maia está ali, quietinha, uma família juntinha. Uma família que se olha. Eu o acompanho nas redes sociais. Eu vejo os depoimentos dele. Ele é um filmmaker extraordinário. O homem com coração social. Mas eu o conheço, aliás, eu conheci em contexto de troca de famílias. Lembra, Tabata? Quando vocês foram participar de uma sala de casados e felizes, e a gente estava lá, o Davizinho era um bebê, que ainda amamentava, né? E a família cresceu, desenvolveu, a família está toda aqui, e eu vejo lá, acompanho a forma como ele lida com os filhos. E me contagia a forma como ele escreve, como ele humaniza. Às vezes eu acho até, na minha percepção muito particular, mas ele está certo, às vezes ele se expõe a interpretações das pessoas, mas ele põe lá o dia dele com os filhos, como é que lida, ele conta as dificuldades, conta às vezes que ele não tem conseguiu responder uma demanda, mas está lá como um pai, assumindo uma paternidade abençoada. Por quê? Porque o Davi e a Maia são uma herança bendita que o Senhor deu à Tabata e deu ao Gustavo, como deu a vocês também. Mas tem tanta gente vivendo em casa como estranhos. Filhos que não se sentem amados pelos seus pais. Pais que são desprezados pelos seus filhos, abandonados em asilos. Eu não estou dizendo que não devamos recorrer a isso, tá? É fato. Tem gente que precisa estar mesmo num centro de recuperação, numa casa de reabilitação, numa casa de repouso, por causa dos cuidados e aparato médico, mas tem muita gente fazendo dessa possibilidade um meio de jogar os pais para muito longe da história, porque no coração já abandonaram. Sabe o que está faltando? Vida de Deus. Porque quando há vida de Deus, a gente se interessa uns pelos outros. O marido se interessa pela esposa. A esposa legitimamente se interessa pelo marido. Os pais se inclinam na direção dos filhos. Os filhos se submetem aos seus pais. Os amigos se recorrem, se procuram, se conhecem até pelo olhar. Pode perceber que enquanto eu estou pregando aqui, eu estou procurando os seus olhos. E daqui eu vejo tantos olhos com brilho apagado. Tanta gente, talvez, aí na sua história, está dizendo assim: pastor, não conheço ninguém assim com essa vida de Deus. Mas eu posso te dar uma boa notícia? A vida de Deus pode alcançar você e você ser isso na vida de alguém. Você pode vir para um culto como esse, embora não conheça as pessoas, porque quarta-feira é muito dinâmico e tem espaço, a gente sentar pertinho do outro e no início do culto perguntar pelo menos o nome um do outro. Amigo, olha, como é seu nome? Meu nome é fulano. Às vezes eu faço isso com algumas pessoas que nunca vieram, ficam assustadas, e quando vêm no púlpito, falam assim: ah, tá, ele faz isso porque ele é pastor. Não. Eu faço porque a vida de Deus está em mim. Eu podia ser pastor e ser indelicado, ser insensível. É possível ser. É porque a vida de Deus está tanto na gente que a gente vê no outro beleza, vê no outro uma oportunidade, vê no outro uma conexão que Deus pode estar fazendo. Então, quando você vier ao culto, olhe para as pessoas. Quer ver? Faz um exercício agora, não vou te pedir para fazer mais nada além disso, vou terminar enquanto o Juninho vem aqui no teclado. Dá uma olhada para as pessoas pertinho de si aí. Alguns mantiveram os olhos fixos em mim. Dá uma olhada de novo, vê se você não percebe algum detalhe que você não tinha percebido. E se você é marido, ela mexeu no cabelo. E se não mexeu, diga que mexeu, que ela vai acreditar que mexeu. Seu cabelo está mais bonito. Percebe como a gente está com dificuldade até de se olhar? Sabe o que está faltando? A vida de Deus em nós. É a vida do Espírito Santo em nós. É a vida no Espírito Santo. É a vida pelo Espírito Santo.
Vida essa que nos liberta do poder da escravidão do pecado. Vida essa que promove paz, que excede todo entendimento humano, que não depende de tudo estar bom à minha volta. Vida essa que nos traz a segurança de que Deus, na pessoa de Jesus, é o bom pastor que está conosco em toda a nossa jornada. Que não seremos destruídos nem abandonados no meio do caminho, porque o bom pastor está conosco. Vida essa que se expressa de forma extraordinária com quem convive com a gente e que deseja ser também agora uma ovelha de Jesus, porque está vendo em nós as características de uma ovelha de Jesus. Não vem o pastor, mas vem a ovelha. Sabe quando é que as pessoas vão enxergar Jesus como pastor? Quando vem em nós a vida de Deus e nós submetidos a Ele como ovelha dele. Esta é a vida de Deus. Fique em pé.